boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos aproveitar esse momento para realizarmos as nossas orações. Recomendamos que é muito importante nós termos o hábito, durante o dia, de reservar 1 minuto da nossa vida, do nosso dia, para a oração. Entendemos que tem muitas distrações, muitas tarefas a ser realizadas no nosso dia a dia, mas o momento da oração deve ser único e todos os dias. Uma oração curta, com um pensamento elevado a Deus, com o coração voltado para o amor. Nós vamos fortificar a nossa fé e ter a certeza de que Deus está conosco, nos abençoando, nos transmitindo a sua luz, nos transmitindo a saúde que desejamos, nos transmitindo a paz que buscamos e nos dando a certeza que nós não estamos sozinhos. Oramos então. Divino amigo Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, na certeza que estás conosco. Te agradecemos, com o nosso coração envolto em gratidão, te dizemos muito obrigado pelo dom da vida, pelas oportunidades que temos de aprender e, quem sabe, até de ensinar. Sabemos, Divino Jesus, que devemos trilhar o Teu caminho, o caminho da verdade e do bem. Mas às vezes fraquejamos, porque ainda somos imperfeitos. E dentro da nossa pequenez, ainda às vezes ofuscamos a Tua luz. Nos perdoa por isso, mas nos envolve com as Tuas mãos de luz, para que possamos nos fortificar na Tua verdade, ter a confiança nos Teus ensinamentos e ter a certeza que estamos contigo. Que Deus abençoe o nosso trabalho e, em nome de Feliciano Prates, Francisco de Jesus Vernetti, os coordenadores espirituais da nossa casa, nós declaramos aberto o trabalho da noite de hoje. Vamos ouvir agora do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, perguntas e respostas, e a seguir a explanação do Evangelho com a nossa irmã Débora. No Livro dos Espíritos, ainda sobre intervenção dos espíritos no mundo material. A pergunta: podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem sempre tem espíritos, mais ou menos elevados, que por ele se afeiçoam e se interessam, como também tem aqueles que o intuem para o mal. A outra pergunta: os espíritos que possuem afinidade conosco agem cumprindo uma missão? Algumas vezes podem ter uma missão temporária, mas quase sempre são atraídos pela identidade de pensamentos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Parece resultar daí que os espíritos que possuem afinidade conosco podem ser bons ou maus? Sim, o homem sempre encontra espíritos que possuem afinidade por ele, seja qual for o seu caráter.
Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais. Que a espiritualidade amiga nos envolva e nos inspire a refletir com profundidade sobre a forma como nós temos vivido os nossos relacionamentos e sobre o lugar que nós temos dado às pessoas em nosso coração. A reflexão que trago esta noite tem como título A prateleira que damos às pessoas em nossa vida. Nós vivemos em um mundo agitado, onde o tempo parece sempre escasso e as exigências cada dia se multiplicam mais. Todos nós organizamos compromissos, tarefas, responsabilidades e prioridades. E quase sem perceber, muitas vezes, nós passamos a organizar também as pessoas que fazem parte da nossa caminhada. E aí nós acabamos criando prateleiras invisíveis dentro de nós, onde nós colocamos cada pessoa conforme o valor que acreditamos que ela tem em nossa vida. Algumas delas ficam próximas, facilmente acessíveis, outras vão sendo afastadas. Algumas acabam sendo esquecidas, cobertas pelo silêncio e pela indiferença. No entanto, a doutrina espírita nos ensina que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Tudo é regido por leis sábias e justas. E como nos esclarece o Evangelho segundo o Espiritismo quando diz: não há fatalidade nos atos da vida moral, porque o homem tem sempre o livre-arbítrio para escolher. Assim, se escolhermos afastar, ignorar ou desvalorizar alguém, essa também é uma escolha da qual responderemos diante da nossa própria consciência. Nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos nós vivemos sucessivas existências corporais para aprender, reparar e evoluir. Por isso, muito dos laços que nos acompanham, ele vem de muito antes desta vida. Espíritos que hoje convivem conosco como familiares, amigos ou colegas difíceis, podem ter sido no passado grandes afetos ou antigos desafetos. Então nada é aleatório. Cada relação que passa por nossa vida carrega um propósito educativo. Então, quando nós colocamos alguém em uma prateleira distante do nosso coração, muitas vezes estamos resistindo a um aprendizado necessário nessa vida. Aquele que nos contraria, que nos fere ou que nos desafia, pode ser exatamente o instrumento escolhido pela espiritualidade para trabalhar em nós virtudes ainda frágeis, como a paciência, a tolerância e a humildade. E o Evangelho mais uma vez nos lembra quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E essas más inclinações quase sempre se manifestam na convivência que nós temos com o próximo. E aí, quando nós estamos falando aqui em prateleira, não estamos falando apenas de um lugar onde se colocam as coisas. Estamos falando da vida. Estamos falando das escolhas que fazemos todos os dias, muitas vezes em silêncio, muitas vezes na correria do dia a dia, sem perceber.
E a nossa prateleira, ela é limitada. O espaço não é infinito. E a vivência nos ensina, às vezes com suavidade, outras com dor, que não dá para carregar tudo, nem dar prioridade a tudo. Em algum momento nós precisamos escolher. E escolher é um ato profundo de coragem. Na nossa prateleira, nós colocamos aquilo que sobreviveu ao tempo, ao cansaço e às dificuldades. Colocamos as experiências que nos transformaram, as pessoas que nos ensinaram a ser melhores em nossa jornada e os valores que permaneceram quando tudo parecia instável. Não é sobre o que brilha mais, mas sobre o que nos sustenta. A vivência, ela nos mostra quase sempre que algumas coisas elas fazem barulho, ocupam espaço, mas às vezes não criam raízes. Outras chegam de mansinho, quase despercebidas, e quando vemos, já fazem parte de quem somos. E são essas que merecem a nossa prioridade. São essas que dão sentido à nossa caminhada. A nossa prateleira revela quem somos quando ninguém está nos olhando. Ela mostra o que escolhemos preservar, o que nós decidimos honrar e aquilo que optamos por deixar ir. Porque amadurecer também é aprender a retirar, a esvaziar e abrir espaço para o essencial em nossa vida. Por isso, ao olharmos atentamente a nossa prateleira, devemos nos perguntar o que realmente merece estar ali? O que fortalece a nossa história? O que alimenta a nossa esperança, a nossa coragem, a nossa humildade? E no fim, a prateleira, ela não guarda coisas, ela guarda significados. E aquilo que nós escolhemos a colocar nela, define não apenas as nossas prioridades, mas o rumo da nossa própria vida. Infelizmente, o mundo nos ensina a valorizar as pessoas, às vezes pela utilidade, pela posição social, ou pelo quanto nos agradam. Mas já o Espiritismo nos convida a enxergar além da matéria, reconhecendo o espírito imortal que existe por trás de cada comportamento. Porque nós todos somos imperfeitos, em diferentes estágios de evolução, aprendendo a amar. Então, quando nós julgamos com dureza, esquecemos que também nós somos alvos constantes da misericórdia divina. Jesus nos deixou o maior exemplo de amor e inclusão. Ele não escolheu os melhores segundo os padrões humanos. Ele aproximou-se dos pobres, dos doentes, dos pecadores e dos rejeitados. Enquanto o mundo os empurrava para as últimas prateleiras, ele os colocava no centro do seu amor. E nos ensinou muito quando ele disse: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. Cada julgamento que nós fazemos é um espelho daquilo que ainda nós precisamos muito trabalhar em nós. E aí muitas vezes nós colocamos certas pessoas na prateleira da mágoa, guardamos ofensas, palavras duras, atitudes que muitas vezes nos feriram. Alimentamos ressentimentos, acreditando que assim
nos protegemos, quando, na verdade, nós estamos apenas prolongando a nossa dor. Porque o Evangelho é claro ao afirmar: o perdão das ofensas é uma condição essencial para a felicidade futura. Então, enquanto mantemos alguém preso à mágoa, nós permanecemos espiritualmente ligados a essa dor, dificultando nossa paz e nosso progresso espiritual. Há também a prateleira da indiferença, uma das mais graves do ponto de vista espiritual. Porque a indiferença é a ausência do amor em ação. Então, quando nós deixamos de nos importar, de ouvir, de acolher, nós estamos falhando na vivência da caridade. E o Evangelho nos alerta com bastante firmeza quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Caridade aqui não é apenas a ajuda material, mas a benevolência, a indulgência e o perdão nas nossas relações diárias. Quantas vezes acreditamos que nós teremos sempre tempo para amar depois, para pedir perdão depois, para demonstrarmos afeto depois? E, no entanto, a vida corporal, ela é breve. O tempo é um empréstimo divino. E como nos ensina mais uma vez o Evangelho, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Não no sentido de privilégio, não, mas de aproveitarmos das oportunidades que nos são oferecidas. Porque cada encontro é uma chance de crescimento espiritual e não se repete da mesma forma. Então, reorganizarmos as prateleiras dos nossos corações é um exercício constante. Não significa manter todos no mesmo grau, nem ignorar limites necessários à nossa saúde emocional. Significa, sobretudo, não desumanizar ninguém. Significa reconhecer a dignidade espiritual de cada ser e agir com muito respeito e amor fraterno. Afinal, como mais uma vez nos lembra o Evangelho, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem. Então hoje, meus irmãos, seja o momento de descermos alguém, por exemplo, da prateleira do orgulho, de retirar alguém do esquecimento, de oferecer um olhar mais compassivo, muitas vezes, a quem nos fere, a quem nos deixa triste. Talvez seja o momento de valorizar mais quem caminha ao nosso lado, muitas vezes em silêncio, sustentando com seu amor discreto. O Espiritismo nos ensina que cada gesto de amor é sincero. É um passo a mais em direção à nossa própria felicidade e à nossa evolução. Porque quando deixarmos esse mundo, nós não vamos levar bens, nós não vamos levar cargos, nós não vamos levar títulos, nós vamos levar apenas aquilo que nós construímos moralmente, que são os laços de amor e o bem que nós praticamos e o perdão que nós concedemos ao próximo. E diante da consciência desperta, nós veremos com clareza quais prateleiras escolhemos para as pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Que possamos, então, melhor escolher. Que possamos amar mais. Que possamos viver o Evangelho não apenas nas palavras, mas principalmente nas relações.
Convido agora a fazer uma prece sobre esse tema. Senhor Jesus, Mestre e guia de nossas almas, agradecemos pelos ensinamentos do Teu Evangelho que nos esclarecem, consolam e orientam. Ajuda-nos a viver esses ensinamentos no nosso dia a dia, especialmente na convivência com aqueles que colocaste em nosso caminho. Ensina-nos, Jesus, a reorganizar as prateleiras do nosso coração, retirando o orgulho, a mágoa e a indiferença, e substituindo pela caridade, pela indulgência e pelo perdão. Dá-nos força para nós perdoar, humildade para aprender e sensibilidade para amar. Que todos nós saibamos aproveitar cada encontro como uma oportunidade de evolução espiritual e que ao retornarmos à nossa pátria espiritual possamos fazê-lo com uma consciência tranquila, certos de que tentamos amar como Tu nos ensinaste. Que assim seja e que tenhamos uma semana abençoada. Depois de ouvirmos o ensinamento que nos foi reservado para esta noite, que nos convida a uma profunda reflexão, pedimos a Jesus que nós possamos colocar também em nossas prateleiras humanas o acolhimento, o carinho e o seu amor para com todos. Passamos agora para o segundo momento dos nossos trabalhos, que é um momento de passe e de orações. Que estais no céu, e em toda parte estás manifesto. Dá-nos tua mão generosa e santa, e ajuda-nos a seguir pelos caminhos da vida, sem tantos tropeços, sem tantas quedas. E quando cairmos, estende-nos ainda a tua mão, e nos auxilia a levantar e a continuar a jornada. Dá mais energia às nossas almas, a fim de podermos vencer todas as dificuldades que possam surgir em nossos caminhos. Dá-nos mais paciência e serenidade, mais harmonia interior, a fim de podermos gerir as nossas vidas com mais equilíbrio. Ajuda-nos a elevarmos os pensamentos e emoções para o alto, a fim de podermos sintonizar com a verdade, e que essa verdade seja sempre a luz a direcionar nossas ações e orientar nossas atitudes. Por tudo te agradecemos, Pai nosso que estais no céu, e em toda parte estais manifesto.
Deus Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que tenhamos uma semana abençoada, na paz e nas bênçãos do Senhor. Estão encerrados os trabalhos desta noite.